falar de mulheres de sucesso. Então, aqui na Ladermine nós vamos começar uma série falando de mulheres que trabalham duro, empreendedoras, que têm o seu sucesso e que vai nos trazer motivação, e espero que traga motivação para você e exemplo também. E às vezes naqueles dias que você pensa, nossa, estou trabalhando duro, mas lembra que no final, que em algum momento, né, vai vir o seu sucesso, e espero que essas histórias enriqueçam e tragam motivação para vocês também. Então, eu sempre gostei muito de histórias. Eu tenho no histórico da minha família, minha bisavó, que ficou viúva muito cedo, isso eu tô falando de 1920. E ela ficou com cartório e ela trabalhava sozinha, né? Aquele tanto de filho. A minha avó também, que também fez história aqui na cidade de Formosa, como diretora por muitos anos de um colégio. E eu sempre gostava de sentar com elas e escutar as histórias, né, delas, como elas começaram num tempo muito difícil, né? Imagina só, hoje a gente tem tudo, né? Imagina aquele tempo que não tinha carro, não tinha meio de transporte, nada, e eu adorava escutar histórias. E assim, a história da minha mãe também de vida, que também é uma história de muita superação, da minha sogra, das minhas avós, né? Então, eu sempre gostei muito de histórias. E agora, né, a gente pensa assim, todo mundo em 2026, todo mundo querendo fazer acontecer, trabalhar e tudo. E tantas mulheres com histórias tão bonitas que não são conhecidas. E aí nós tivemos essa ideia. Por que não trazer, né, isso pensando que aqui na Ladermine, né, eu sou uma mulher que tem uma marca, a gente tem trabalhado duro aqui na Ladermine também. E quantas histórias mais, né, a gente poderia conhecer, nos motivarmos em ouvir e conhecer histórias de sucesso de mulheres, né, trabalhadoras. Então hoje, como primeiro episódio, eu vou começar falando então da minha história, da Grazi, né? Como eu cheguei aqui na Ladermine. E ao longo, né, das séries, eu venho trazendo para vocês mulheres de sucesso que nos inspiram, que eu conheço, que a nossa equipe conhece, que vão trazer histórias que vão nos motivar. Há 21 anos eu me formei em farmácia e aí surgiu a oportunidade do meu pai comprar uma farmácia para mim. E aí ele comprou. E aí, ao longo de 6 anos depois, anualmente eu ia pagando para ele, né? Paguei a minha farmácia com muito orgulho, né? Pro meu pai, ao longo desses 6 anos. E aí, eu atendia muito no balcão e eu gostava muito da parte cosmética da farmácia. Eu vi uma oportunidade de ter marcas diferentes na farmácia e tudo, e eu gostava de atender as pessoas, principalmente as que tinham problemas de pele. Quando elas falavam assim, eu já usei de tudo e nada resolveu, aí eu falava assim, não, mas tudo tem nome, o que você já usou? E aí eu entendendo qual era a rotina da pessoa, o que ela já tinha usado, e com isso eu ia montando uma rotina ali de skincare com base no que eu revendia na farmácia, para ajudar aquelas pessoas a cuidarem da pele em especial. Claro que eu ajudava também, né, quando tinham doenças e tudo, eu fazia um trabalho muito legal em parceria com médicos, mas eu gostava de fazer esse cuidado com a pele, e comecei a atender dermatologistas, revendia linhas exclusivas. E aí eu me senti na necessidade de fazer a pós em estética para eu entender quais eram os tratamentos novos que estavam existindo. Foi quando começou, né, o boom dos injetáveis, ácido hialurônico, botox e tudo. E aí eu queria entender um pouco mais de todos essa evolução, né, cosmética que estava tendo, e para que eu conseguisse atrelar com a minha rotina da drogaria. E aí com isso, na pós eu conheci as pessoas da indústria que me abriram caminhos para que eu começasse a produzir, né? Foi tudo que começou, a Ladermine, nome, produtos e tudo mais. Isso tudo se deu há 6 anos atrás. Então, quando eu comecei com a Ladermine, 1 ano depois, eu ganhei meu primeiro filho. E aí, 2 anos depois, a minha segunda filha. E 1 ano depois, o meu terceiro filho. E no meio de tudo isso, né, de todas as minhas gestações, né, da minha vida pessoal, teve a Ladermine sempre nesse andar. Não é fácil quando a gente pensa assim na rotina de criança, casa, filhos, amamentação, até hoje eu amamento meu terceiro filho, e atrelar tudo isso com o trabalho, com as vendas, com depósito, com estoque, com produção, com desenvolvimento de produtos. Então, todo o trabalho
né? Tem o trabalho, né, uma demanda muito extensa de tudo que a gente precisa fazer, mas que nada é impossível. E que a gente consegue conciliar tudo isso, né, no meio do mundo. Deixa eu achar uma palavra aqui, no meio do mundo cheio de demanda da maternidade, né? Vou usar uma palavra bonita, para que a gente consiga atrelar tudo isso, né, com o trabalho, com uma entrega de produtos de qualidade, produtos que funcionem, produto bonito, um marketing legal. E é claro que eu não posso deixar de pensar que isso tudo acontece porque a gente tem um suporte, que é o que, uma vez num congresso em São Paulo, eu vi uma mulher de muito sucesso também falando sobre o trabalho dela. Ela era uma esteta, uma farmacêutica esteta, e ela comentando que nada do que ela tinha até ali, ela dando palestra e falando que ela era uma profissional de sucesso, é conhecida nacionalmente, tudo, mas que nada daquilo ela teria se ela não tivesse o suporte por trás dela. E é claro que, né, da mesma forma lá da Hermine, se eu não tivesse o José e a Pabline atrás de mim para me auxiliar com tudo que eu tenho feito, né, e os nossos parceiros, que também vêm sempre agregando, né, com marketing, com site, com, né, aquele tanto de coisas que envolvem ter uma marca. E aonde a Nada Hermine trabalha? Então, como eu fiz a pós-estética, eu conheci muitos profissionais da área e vi uma carência de visitação profissionais, nos biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeuta, enfermeiro, enfim. E aí, em 2024, nós resolvemos ampliar as nossas visitas e fazer visitas para esses profissionais para que a gente leve conhecimento e assim fazer parcerias. Então, hoje na Nada Hermine, nós temos o foco de atender clínicas estéticas, né? E atendemos também pontos de venda, drogarias. Com a minha maternidade, eu decidi atender mais a minha região e terceirizei o atendimento, por exemplo, com distribuidora, quando a gente fala do Distrito Federal e de outros lugares, porque eu ainda não consigo, né, fazer todo aquele trabalho assim mais amplo, mas com os parceiros distribuidores, né, que a gente tem feito parcerias, nós temos conseguido distribuir os produtos em outras regiões. Tá vendo que a gente precisa de suporte, ó, o suporte system, Pabline. A gente pega esse corte e usa para falar, porque não existe ninguém, não existe empresa sem suporte. Suporte system são a nossa equipe. Tá? Então, o José, né? O José tá ali emocionado gravando, só que eu tô falando dele. O José, Support System. José, o seu novo apelido, Support System. E onde nós atendemos hoje? Nós atendemos em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas, Rio de Janeiro. Essas são as cidades que a gente tem, né, pontos de venda ou clínicas de estética que revendem os nossos produtos. Claro que a gente continua fazendo o nosso trabalho com as drogarias, que foram os primeiros pontos de venda que nós tivemos por conta da minha história, né? Então, principalmente aqui na nossa região, foi onde começamos a fazer as primeiras visitas e fazendo a colocação dos produtos da Nada Hermine. E hoje nós continuamos, né? Nós temos, então, a gente atende drogarias, clínicas estéticas, temos as vendas também, temos o nosso site também, que está em constante construção. E cada dia, né, a cada mês, a cada ano que passa, tem novas descobertas, novos produtos, novas tendências, né, cosméticas, porque acho que para todo setor hoje, né, o mundo é movido a tendência, o que está usando, o que as pessoas estão gostando de usar, enfim. E é claro que a gente tem sempre a nossa essência também de ter produtos que funcionem, né? A gente preza por ter produtos com testes, né, de qualidade, com selos, mas enfim, todo aquele trabalho, né, que exige um produto cosmético, a Nada Hermine faz também. E aí essa é um pouquinho da nossa história, né, do que a gente continua fazendo, do que a gente, né, tem trabalhado, de como a gente atende. E esse é o nosso caminhar, meu caminhar na Nada Hermine, porque eu também tenho, vou fazer 7 anos, né, de Nada Hermine.
Então, é uma empresa bem no começo. E aí, a gente pega, né, um ano com muitos desafios, né, que vão ser 2026, mas um ano que vai ser, né, de muita prosperidade. Então, e aí nos veio, né, essa ideia de conhecer outras histórias que tragam motivação, exemplos, né, de ver mulheres com família, mães ou não mães, que se desdobram, né, para dar conta de tudo, da maternidade, da casa, do casamento, e da vida empreendedora, do trabalho duro, né, que a gente faz todos os dias para ter as nossas empresas, para que tudo flua, né, para que tudo cresça, para que tudo prospere. Então, os próximos episódios vou trazer pessoas, mulheres, para contar para gente as histórias delas e que nos sirvam de inspiração e persistência. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu joinha, dê o seu like aqui, inscreva no nosso canal e aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, como o nosso Instagram, Ladermine Oficial. E se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha.